Bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais um vídeo aqui. Hoje é segunda-feira, vamos iniciando o pregão, já está aqui em leilão. Peço que todos se inscrevam no canal e ativem as notificações para acompanhar esse lindo projeto que está sendo executado dia após dia aí, tá certo, pessoal? Vamos seguindo, pessoal, o leilão já está aqui, já próximo a abrir. Lembrando que a gente está em um projeto aí de 3% ao dia, pessoal. Disponibilizamos, na verdade, $100. Estamos fazendo esses testes aí, ó. Aqui eu já vou ligar ela também e vamos seguindo aí em frente. Olha aqui, eu percebo que ele vai tocar nessa. Pessoal, temos um alvo aqui para baixo e vamos ver se ele vai vir hoje, né? Se vai dar venda ou vai dar compra aí, vamos ver. Bom, vale lembrar que nós estamos trabalhando com duas plataformas. Aqui estamos usando o índice brasileiro, que é o nosso mini índice, e aqui estamos usando o índice brasileiro na versão estrangeira americana, que é o BRA 50. E aí nós estamos operando pela Black Yellow. E o operacional é o mesmo. O robô, a gente está usando o rastreador Pro tendência nas duas operações. E vamos lá, vamos ver qual que é aí o resultado final de hoje. Vale ressaltar também que a gente já está aí com 42,51% do nosso capital já, né? Já temos um lucro aí de 42,51% do nosso capital. E amanheceu aí dando uma compra, já foi feito. Vamos seguindo aí. Bom, o nosso operacional, a gente já não faz mais nenhum tipo de análise no momento da sua execução. Por quê? Porque estamos trabalhando aqui de forma automatizada. Já foi feita uma programação, análise, uma correção, um ajuste bem antes de iniciar esse processo de teste aqui. Então não há mais uma necessidade de se estar fazendo análise para lá, análise para cá. A única análise que a gente está fazendo aqui, na verdade, é um controle de a gente saber exatamente onde é o nosso alvo para cada pregão, por exemplo. Que a gente trabalha aqui sempre com as máximas e as mínimas, né? Se eu estou vendido, eu vou buscar a mínima de determinado dia anterior para eu fazer a minha saída. Eu estabeleci ali o meu alvo. Se eu estou comprado, eu vou buscar a máxima o dia anterior, pode ser o último dia mesmo. Por exemplo, hoje nós estamos aqui na segunda-feira, eu posso estar buscando o alvo aqui para a sexta-feira, por exemplo, que seria nessa máxima aqui. Seria nessa máxima. Então, sendo assim, eu já configurei ele aqui, ó, para a máxima 1, que é exatamente aqui embaixo. Mas isso aqui eu posso estar vendo aqui para trás também, ver a máxima mais próximo e tá colocando aí de acordo também com a quantidade de contrato que eu tiver, né, operando no momento. O mercado ele está em um ponto que não se tem mais mínimas. A única mínima é a mínima do próprio candle. Então hoje eu poderia fazer o seguinte: se ele subir um pouco mais e me der venda, eu posso usar a própria mínima, nesse caso do dia anterior também, para eu estar fazendo a minha operação. Se esse mercado descer e romper mínima, ele tem esse alvo aqui embaixo. Então o que é que eu faço? Eu já encontrei a mínima desse alvo, que é a 146, 145, e eu estabeleço ali a minha saída. Então, as duas plataformas estão configuradas de forma igual, justamente para a gente ter o mesmo feedback aí dos movimentos durante as operações. Sendo que o nosso principal objetivo aqui é analisar os dois ativos, comparar, fazer as comparações e saber aí qual ativo
eu posso estar operando aí com mais frequência ou até mesmo sintetizar ele. À minha direita aqui eu tenho o braço 50, que é operado, que é representado aqui no Brasil pela Active Trader, e é operado, executadas as operações pela Black Arrow. E aqui à minha direita, à minha esquerda, eu tenho o Profit Pro e o índice brasileiro, né, o nosso famoso mini índice. Eu estou usando também o mesmo rastreador de tendência aí, que é o meu robô, meu sistema operacional automatizado, e consequentemente usando os mesmos mecanismos aqui também. Você percebe que o mini índice ele começa a partir de um contrato. Já o mini braço 50 aqui, ele começa a partir de 0,05 contratos. Então, se eu for desdobrar aqui esse um contrato do mini índice, eu consigo fazer 20 lotes, né, de 0,05, por exemplo. E isso para muitos e muitas pessoas, muitos traders que têm um capital pouco, por exemplo, ele consegue fazer uma operação melhor, com mais estabilidade, do que com o mini índice, por exemplo, que eu considero ele muito alavancado. Então por isso eu estou fazendo aqui esse teste, esses testes na verdade. E vamos seguindo. Esse robô aqui, ele realmente é rastreador de tendência, como vocês podem ver, deu compra, mercado abriu. Se a gente for observar aqui o diário, por exemplo, ó, ele abriu, não testou ainda para cima, ele está indo para baixo, na verdade. Ele testou essa, já está vindo testar aqui, rompeu essa mínima 4, está buscando aqui a mínima 3, da mínima 2, né? Aqui já seria um alvo, mas como a gente está com pouco contrato, não tem a necessidade de se estar colocando o alvo aqui de compra. Eu posso também estabelecer o meu alvo aqui para cima. Deixa eu olhar aqui quantos pontos eu teria. Olha, 1.500 pontos. Se eu colocar aqui na máxima 3, por exemplo, eu vou adquirir aqui 1.500 pontos. Então é bastante pontos aí. Operação bem bacana. E assim seguimos aqui as nossas operações diárias. Vamos voltar aqui para o 29R, que é o candle que a gente está usando aqui como base para entrada. Então, comparando aqui o preço com o outro, o mini índice e o braço 50, nós percebemos que existe alguma mini diferença aí entre um e o outro. Aqui a gente observa que ele está quase que fechando esse candle aqui para baixo, enquanto o braço 50 ele ainda está um pouco aqui acima. Aqui ele fechou no mini índice, fechou 1, 2, 3, 4 candle para cima, aqui 1, 2, 3, 4 e quase que fechou o quinto. Nós percebemos que tem uma pequena diferença aí, mas isso aí é relevante. Falando um pouquinho de análise técnica, o que é que acontece? Nesse ponto, no mini índice, ele rompeu essa tendência, fechou acima, agora nesse momento está testando essa tendência. Caso ele feche esse box aqui para baixo, provavelmente ele vai vir buscar a mínima a mínima de hoje, por exemplo, tendo em vista que ele ainda não testou lá no diário. Aqui no braço 50 ele quase que rompeu essa mínima, essa linha de tendência, fechou o box assim, na linha de tendência, está violinando ela. Se fechar abaixo, provavelmente também ele vai fazer o mesmo movimento aqui para baixo, para a mínima do dia, levando em consideração de que ele não fez esse teste aqui para baixo.
Olha, até que fez um teste minúsculo aqui. E deixa eu ver nesse também. Na verdade ele fez um micro teste aqui, ó, minúsculo mesmo. Então vamos que vamos. Bom, no mini índice ele já deu venda, já deu uma venda aqui. E a nossa entrada, a nossa saída poderia acontecer nessa mínima, com 715 pontos. Mas vamos continuar o nosso plano aí. Hoje, segunda-feira, certamente o mercado vai estar dando uma descansada, né, tendo em vista de que na sexta-feira ele fez esse movimento muito grande aqui para baixo, alcançando da máxima do dia a mínima, fechando aqui em 3.000 pontos. Então é possível que ele dê uma lateralizada hoje. O nosso rastreador de tendência, certamente ele vai nos dar aí um norte. Para onde o mercado for, ele acompanha. E aqui ele já gerou, como eu falei, já gerou aqui uma saída, ó, saída de venda. Eu já posso sair aqui com 700 pontos nessa operação aqui, que ele vai me render aí um valor de 450 reais nessa operação aqui. Mas se porventura ele quiser continuar buscando a tendência, eu posso projetar um alvo aqui para a mínima do dia 2, por exemplo, que é a máxima, né, que seria nesse ponto aqui. Exatamente nesse ponto. Então eu teria, se ele inverter aí para venda, eu vou estar pegando também aí em torno de 700, quase R$1.000 aí para cima também. Então vamos que vamos. Aqui ele segue os mesmos parâmetros do mini índice. A diferença é que aqui a gente tem uma quantidade de lotes, eles são bem menor do que o mini índice brasileiro. Ele tem aqui a possibilidade de se trabalhar com 0,05. Então é micro realmente lote. A gente consegue desdobrar esse lote aqui de um contrato em 20 vezes. Isso é importantíssimo. Traz pra gente aí uma estabilidade na operação e não precisa ser tanto alavancada assim. Isso é muito importante. É um detalhe que a gente está observando aqui que faz muito sentido. O objetivo nosso diário é buscar um lucro mínimo de 3% ao dia do nosso capital investido. Lembrando que nós iniciamos esse projeto com $100. Estamos falando aqui dessa plataforma da Black Arrow, que a gente está usando aqui o braço 50. A versão no mini índice aqui a gente ainda está em teste, está na versão demo. Está ainda no processo de teste. Já nessa plataforma aqui na Black Arrow a gente já está realmente usando ele na conta aí real. Então é baseado nessa conta que a gente colocou os $100 e buscando um resultado positivo mínimo de 3% ao dia. Iniciamos esse projeto no dia 4 do 6, agora do mês, e já alcançamos 42,51% do nosso capital investido. Ou seja, nesse exato momento, segunda-feira, nós temos aí em conta $142, sendo que a gente iniciou esse projeto com $100. E seguimos aí em frente.
Percebemos um detalhe importante, que mesmo sendo a mesma estratégia, deixa eu usar aqui pronto, deixa eu colocar aqui a marca d'água, aí, mini índice, e a gente usando a mesma estratégia, o mesmo tempo gráfico, ainda assim está havendo uma certa diferença, porque aqui já deu venda e aqui não deu venda ainda. Então essas diferenças, essas divergências, a gente vai entender se lá para frente, mais para frente, a gente vai somando tudo aqui, vai ver qual que é o pró e o contra relacionado a esses pontos aí. Então vamos seguindo aqui, nós percebemos que agora provavelmente esse candle daqui do braço 50 ele vai fechar para baixo e ele vai dar a venda para a gente. Então essa venda ela está acontecendo um pouquinho depois do mini índice brasileiro aqui. Mas vamos seguindo. Então pessoal, como vocês podem ver, já deu venda aqui também no Black Arrow e a gente segue o preço. Aqui é um rastreador de tendência, onde o mercado vai e a gente acompanha ele. Não temos aí na verdade a gente já fez um pré-análise quando estabelecemos essa estratégia, né, que é o robô rastreador Pro tendência. Então a gente segue aquilo que o mercado nos orienta, né, o passo a passo. A gente vai lado a lado do mercado, nunca atrás e nunca na frente, né, sempre lado a lado. E é isso que a gente faz todos os dias. Então aqui eu já posso projetar, nesse caso, uma entrada na mínima, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar ele trabalhar, andar aí mais, tendo em vista de que eu tenho esse alvo aqui no 119,485. Então se ele vier buscar esse alvo, a gente fica feliz da vida, senão a gente agradece a Deus também, sem problema. E seguimos aqui a nossa jornada, meus amigos. Observe que o mercado realmente ele deu venda nesse ponto, tanto no mini índice brasileiro como no mini índice estrangeiro, que é o braço 50. E todos estão seguindo na mesma direção aí. A gente está acompanhando o passo a passo do mercado. Então realmente, mais uma vez, o nosso rastreador Pro aqui está realmente confirmando que ele veio para fazer o trabalho dele, rastrear aqui o mercado. Então tá aí. Já temos aqui para baixo 280, 300 pontos, né, abaixo aqui da nossa linha de venda, e na nossa direita aqui, na nossa esquerda aqui no Brasil, na nossa esquerda aqui do gráfico, temos aqui a operação do mini índice, que também está vindo ao encontro aqui do fundo. Como eu falei para vocês, ó, temos agora esse alvo aqui embaixo. Só que eu não vou deixar ele aqui, vou deixar ele descer para a gente tentar pegar esse alvo maior aqui. Esse é o nosso projeto. Por quê? Porque o alvo do dia tem que ser pelo menos, né, no mínimo a mínima ou a máxima do dia anterior. E se isso não for possível, a gente procura uma máxima ou uma mínima dos dias anteriores, né, em busca aí do nosso alvo. Aqui no Black Arrow eu já estou com 2 dólares positivo, já quase, lembrando que nosso alvo de hoje, no mínimo, ele é 3 dólares e 92 centavos. Nós fechamos, deixa eu refazer aqui a nossa conta, a gente tem aqui nós fechamos a nossa margem em 142,51. 142 dólares e 51. Então, vamos lá. 142,51 mais
3%, que é o dia de hoje, então é igual a 4 dólares e 27 centavos, que é o nosso lucro mínimo hoje, a busca do nosso link, que representa exatamente 3% do nosso capital. Nesse caso a gente trabalha o seguinte, já não é mais os 100 dólares, é o que a gente tem já em caixa, incluindo o nosso, aqui está ele, incluindo o nosso capital e o nosso lucro, que agora está correspondente a 44,59%. 100 dólares é o nosso investimento inicial e 44,68 agora é o nosso lucro durante essas operações. Iniciamos aí no dia 4 desse mês de junho, temos aí 6 dias corrido e 5 pregões aí executado. Então a nossa margem mínima hoje de lucro é igual a R$ 4,27. A gente alcançando essa margem aqui, a gente já bateu a nossa meta. Vamos seguindo aí. O mercado deu uma escorregada lá, abriu às 10 horas, né? No instante vem o mercado americano às 10h30, faltam 20 minutos. Vamos ver o que ele vai fazer aí. Bom, no mini índice a gente já está aqui com um valor de R$320 positivo, e aqui na nossa break arrow, que é o braço 50, temos aí 2 dólares agora, 1,80. Tá fazendo, o que é que ele faz agora? Ele tenta tocar nesse ponto aqui, nesse range, e se ele, e possivelmente ele pode vir agora para onde? Buscar a mínima. Esse range aqui, ó. Ele toca ou faz um fundo aqui ascendente, ó, e pode realmente buscar romper essa tendência aí, buscar um alvo aí de repente nos 50% do dia anterior, que foi a sexta-feira, pregão anterior. E é isso. Mas aí, se ele, acaso ele fizer isso, a gente muda aqui e segue o preço. A gente não vai ter nenhum tipo de problema aí. Então eu posso trabalhar com gráfico limpo, sem nenhum tipo de análise, e simplesmente ficar tranquilo, esperar o mercado trabalhar, tendo em função aqui que todos os nossos operacionais está sendo 100% automatizado, então não tem por que fazer qualquer tipo de ação aí manual, por exemplo. Então, pessoal, como a gente pode ver aqui, se ele fechar esse outro candle aqui para cima, certamente a gente vai entrar comprado. Então, pessoal, como vocês podem ver, a gente já entrou comprado, acompanhando aí o movimento do mercado, né? Lado a lado ao mercado. E vamos ver o que ele vai fazer após esse movimento aí. Não testou a mínima, possa ser que ele esteja fazendo agora um pullback, justamente naquele quadrado que eu mostrei para vocês aqui, ó. Ele pode ir até aqui em cima, ou então simplesmente, ó, novamente romper essa tendência. Ele testou aqui, fez duas mínimas, uma ascendente, ele pode buscar até romper essa máxima do dia aí. Mas isso a gente não vai fazer absolutamente nada, simplesmente vai acompanhar o movimento dele. Outro alvo que eu poderia projetar é exatamente na máxima do dia, e aí eu já teria um lucro, já que ele está possivelmente negando a mínima do dia, ele pode vir buscar a máxima do dia. Então ele me traria aí um lucro de R$720 aqui pelo mini índice. Já pelo braço 50, também eu posso projetar um alvo na máxima do dia, e ele me traria um lucro aqui de $5,86.
A pontuação é basicamente a mesma, que são 525 pontos de onde do nosso ponto de compra para a máxima. E aqui olha lá, 570 pontos, a diferença quase que mínima aí, diferença de 50 pontos mais ou menos, de um para o outro. Então essa é a diferença que está dando entre no passo a passo aí do movimento de cada um desses ativos. Aí tem uma certa diferença, tanto no preço da alavancagem, como também na caminhada dele aí, tem uma certa diferença. E a gente vai vendo aí se é lucro, se é viável a gente está operando pela Black Arrow. Até o momento eu estou gostando dele, porque tem essa a vantagem de a gente poder fazer o nosso operacional de forma mais tranquila. Aqui no mini índice brasileiro eu já estou alavancado com 6 contratos na compra. Já no índice aqui na versão americana, que é o BRA 50, eu estou usando 0030. No entanto, representa exatamente os mesmos 6 lotes, que 005 vezes 6 é igual a 0030. Então tá aí. Mas tem um detalhe que a gente observa, ó. Agora eu estou comprado no mesmo ponto, porém a venda ela foi do índice, ele foi fechado, ele foi feito um pouco mais acima do que a venda do Black Arrow aqui, que é o BRA 50. Por isso está vendo essa pequena divergência de valores aí, de resultado. Mas vamos seguindo aí. Ele funciona como se fosse uma média móvel. Eu já percebi que em outros pregões eu teria uma vantagem em estar operando aqui pelo BRA 50, relacionado aqui o gráfico, né? Já aqui hoje, por exemplo, eu estou tendo uma vantagem operando pelo gráfico do mini índice. Então ela é bem relativa, é como se fosse uma média móvel. Vai chegar um momento que ela vai ajustar e por aqui vai ser melhor, ou seja, aqui a entrada ela vai ser primeiro, né, do que esse ponto o índice original, que é o mini índice brasileiro. Então, como vocês podem ver, o meu alvo está projetado na mínima, na máxima do dia anterior, da sexta-feira, que está correspondente aí a 2.540 pontos. As duas operações. Mas eu posso trazer ele se eu quiser, eu posso trazer ele para esse ponto aqui, ó, que é a mínima do dia da quinta-feira, por exemplo. Seria a mínima 3. Vamos ver se ele responde aqui. Mínima 2. Olha lá, vamos ver se a gente consegue trazer ele para cá. Mínima 2, máxima 2 na verdade. Olha, ele não se movimentou. Geralmente ele se movimenta. Então seria mínima. Não, máxima 3 é aqui. Máxima 3, é isso mesmo. Vamos lá. Máxima 3. Aí ele já veio. Então aqui a gente pegaria, se a gente deixar ele nesse ponto, a gente vai pegar 1.570 pontos. Transmitido para real seria 1.570 reais. Esse seria o nosso alvo aí. Aqui eu posso também fazer a mesma coisa, trazer para o 3, máxima 3. Ok. Olha aí, já se movimentou para cá, 1.525 pontos. Sendo assim, com essa operação que nós estamos, 0030, mini contratinhos aí, mini lote, nós pegaremos, né, 14 dólares e 17 centavos. Vamos manter ela nesse ponto, porque é um ponto bem interessante. A gente vai buscar aí 1.525 pontos, então é bem bacana.
Então vocês percebem que eu estou usando as mesmas estratégias, os mesmos pontos de saída, e tem um pequeno aqui, aqui está dando 1525, aqui está dando 1570 pontos. Então essa é a diferença que está ocorrendo aí, basicamente 45 pontos de diferença, que foi o que deu justamente nesse candle aqui, ó. Mas vamos seguindo. Como eu já falei, eu não preciso fazer nenhum tipo de análise, mas eu fazer apenas um comentário. Esse quadrado que eu coloquei aqui, ó, se vocês perceberem, o mercado está trabalhando justamente dentro desse quadrado, que é esse range aqui. Então ele já testou para cima, pode ser que ele venha agora para baixo para buscar rompimento da mínima. Só que o que é que ele está fazendo agora? Ele tentou lá, agora está testando exatamente dentro na linha de baixo do quadrado, e ele pode buscar uma máxima aí, ou então nesse mesmo ponto testar um pouco mais para cima e vir romper a mínima. Hoje o mercado está com cara de que vai fazer uma lateralização aí. Hoje o mercado está com cara de que vai fazer uma lateralização aí, mas vamos seguindo o preço, buscando sempre o nosso objetivo. Vou fazer um comentário aqui relacionado a esse candle que está em movimento. Tudo indica agora que esse mercado realmente ele vai buscar a máxima do dia. Por quê? Ele já fez essa mínima, está testando nesse movimento, nesse ponto, está violinando ele, testou acima, né? E aqui o que é que ele faz? Ele rompe exatamente aquele quadrado que eu mostrei para vocês aqui, ó, tá vendo? Então quando ele faz esse movimento aqui, ó, esse movimento, esses dois candles aqui, especial, seguido dessa mínima anterior, o que é que ele está fazendo aqui? Ele tem tudo para, no mínimo ele tocar lá naquela máxima, no mínimo, certo? No mínimo ele tocar naquela máxima. Então isso é um tipo de padrão que normalmente ele rompe máxima. Normalmente ele rompe máxima aí. Mas vamos seguindo, a gente não está hoje trabalhando por padrão, é como se fosse esse aqui, ó, pessoal, esse padrão aqui, olha só como ele é bem parecido. Então ele rompeu o que? Essa máxima aqui, ele é muito parecido com esse cara aqui, ó. Temos esse aqui também, ó, ele tende a romper essa máxima aí. E nós estamos simplesmente acompanhando a tendência, como eu falei para vocês. Aqui é um rastreador de tendência, ele não vai ficar para trás na indecisão. O mercado alavancou para um destino, ele vai seguir. Ele vai seguir esse rastreador, ele segue lado a lado do mercado, lado a lado, passo a passo. Então aqui, se eu quisesse priorizar essa mínima, eu pegaria essa máxima do dia, eu pegaria 565 pontos e 565 pontos e R$585, e ainda ficaria com um contrato, que eu estou com 6, eu sairia com 5 e manteria aí um contrato na minha operação. O que eu faria então? Chegava aqui e colocava a mínima 0, mínima 0, ok, editar, e ele simplesmente ia se movimentar para cá. Não fez porque, talvez porque eu manualmente eu toquei na ordem lá e certamente ele deu uma congelada ali, mas ele se movimenta até o preço chegar lá, ele vai fazer esse movimento. Vamos ver se ele faz nesse aqui, porque eu não fiz nenhum tipo de ação ali. Eu não quero que ele pegue ali. Olha lá. Eu vou colocar aqui na máxima 0. Vou ver se ele faz esse movimento aí. Olha, ele está indo rápido. Então eu nem vou fazer
porque eu não quero realmente. Olha lá, e ali eu já tenho, ó, eu já tenho 4 dólares, quase, ó, 4 dólares e 27, exatamente a minha meta de hoje. Eu já tenho ela ali, ó, agora 4,50. Eu vou desfazer para ele não voltar aqui e estopar a nossa operação ali. Estopar não, pegar o nosso gain naquele ponto. Eu vou trazer ele para 3, que é o meu objetivo hoje. Vou manter ele lá. Opa, aqui tá fechado, ó. Deixa eu ligar ele aqui. Ó, ele veio, tá vendo? Vou ter que voltar imediato. Botar na 3. Pronto, ele voltou para 3 lá. Tá violinando esse ponto. Rompeu novamente a tendência. Ó, agora ele rompeu as duas tendências. Rompeu essa aqui e rompeu a outra. Tá vindo testar agora nesse quadrado, nesse range, ó. Ó, testou já na tendência. Só que ele já violinou a máxima, né? A máxima, esse aqui, essa máxima aqui, ó. Vamos esperar aí o que acontece. Nesse exemplo aqui, meus amigos, a gente já teria batido a nossa meta de 4%, 4,27 dólares. E já teríamos batido a nossa meta de 3% ao dia. E o que nós vemos nesse momento, ele fazendo uma estrutura exatamente nesse ponto, né, um ponto de alta relevância, ele testando essa tendência rompida e fazendo quase que um topo duplo aqui, ó, um fundo duplo. Então mais uma vez ele está confirmando esse rompimento da máxima diária. Mais uma vez ele está fazendo isso aí. Então normalmente o alvo na máxima 0 seria o último alvo, né? O alvo menor possível que a gente estaria pegando aí. Como estamos com poucos contratos, né? Nossa mão ainda está suave aqui, então a gente pode manter ele aí para buscar pelo menos aí a máxima, se não é a máxima do dia, mas a máxima do dia 3, né? Máxima do dia anterior. Então que é exatamente esse candle aqui, esse candle amarelo. A gente vai buscar ele, tentar buscar ele aí. Ele já veio num teste nesse ponto, olha lá, testou, voltou. Esse candle aqui é um candle de força, como eu estou falando. Se ele se concluir aqui em cima, ele rompe, tem força suficiente para romper a máxima e buscar. Então a gente está ancorado exatamente aqui, 1.575 pontos acima. A gente vai buscar aí nesse mercado de hoje. Agora, se ele não romper aqui, o que é que a gente pode fazer? E ele der venda, a gente projeta aqui para mínima, que aí já vai ficar já vai estar com mais contratos e o espaço, o lucro certamente vai ser um pouquinho maior já. É assim que o nosso projeto funciona. Outra vez a gente alcançando ali a nossa meta diária, que é os
4,27 centavos de dólar hoje, 4 dólares e 27 centavos, a nossa média, é a nossa meta mínima diária. Novamente falando aqui, nós iniciamos esse projeto com apenas 100 dólares e o nosso objetivo diário seria de 3 dólares fechado, 3 dólares fechado, mas no momento que ele ia crescendo, que a gente foi adquirindo mais lucro ali, a gente soma, toda final de tarde a gente soma o valor que está ali e mais os 3% que vai ser a próxima meta do dia passado. Por exemplo, 100 dólares, quando nós iniciamos, 100 dólares mais 3% igual 103 dólares. Olha aí, já batemos 5 dólares aqui. Então, com o passar do tempo a gente vai somando. No próximo dia, próximo pregão, então vamos lá, foram 5 pregões já consecutivos. Então, pode 5 pregões. Um pregão foi para 103 dólares. Então, mais 3% igual 106,09 mais 3%, 109,027 mais. Então já foram 1, 2, 3 pregões, quarto pregão. Ó, já foi para 3,27 igual 112,55 centavos mais. Aí vamos para o quinto pregão. Foi sexta-feira, mais 3% igual 115,992. Hoje, mais 3% igual 119,02. No entanto, nós estamos com quanto? Nesse exato momento, 148 dólares e 42 centavos. Por que isso aconteceu? Porque nós todos os dias nós alcançamos um pouco mais ou até dobramos o valor da nossa meta diária. Então a gente agora está não com 119 dólares e 40 centavos, mas 148 dólares e 30 centavos. E aí seguimos em frente aí, rumo a dobrar essa meta, alcançar aí o mais breve possível o nosso 200 dólares. A partir desse momento, o que é que a gente faz? A gente tenta mudar alguma coisa no nosso projeto aí. Qual que é a possível mudança? A gente pode fazer o seguinte, aumentar aqui. A gente está fazendo a entrada com 5 contratos 005. Eu posso fazer aqui o seguinte, trazer ele para 007. Por que não 0010? Porque se eu colocar 0010, eu vou estar fazendo exatamente o mesmo processo ali de alavancando ele a mesma quantidade, dobrando a quantidade de alavancagem. Mas eu quero trazer uma margem de segurança ali. Então eu vou colocar 007 e vou manter as minhas operações, buscando de acordo com o valor que está aqui, que está sendo monetizado ali, justamente para eu encontrar a porcentagem em valor para eu estar aplicando dia após dia. Dessa forma eu consigo me estabelecer no mercado e ter a minha tranquilidade, meu conforto, manter o meu conforto e tranquilidade nas operações. E até mesmo resgatar uma parte, 10, 15% daquele lucro que já foi adquirido ali ao longo das operações ali. E se eu chegar e colocar aqui 0010, eu não vou ter, eu estou comprometendo todo o meu lucro já. Então, se eu coloco 007, eu só estou usando ali 2 contratos, usando apenas 002 para o lucro que eu estou tendo. Só estou investindo ali 002 contratos.
ou seja, quase que ali no máximo 30% do meu lucro. O restante ele vai ficar independente ali. Isso é importante. É uma forma de estar fazendo um gerenciamento ali com bastante prudência, bastante cautela. Então vamos ver, como eu falei no começo, esse mercado realmente ele pode ficar aí, lateralizando aí nesse ponto. Hoje é segunda-feira, não tem, as notícias estão sendo tudo normalizada, então talvez não tenha esse rompimento aí, mas a gente vai se manter aí firme. Esse candle ainda continua sendo um candle de força, como eu falei. A diferença é que ele veio, primeiro violinou o próprio candle, não rompeu máxima e está vindo para a mínima. Está vindo para testar onde? Nesse ponto. O teste dele vai ser nesse ponto. Se ele tocar aí e ganha força, ele fecha abaixo e vem possivelmente buscar mínima. Olha aí. Tudo indica que agora ele vai testar máxima, né? Já fez a mínima que não tocou ainda nesse ponto. Pode ser que ele toque lá em cima, violine essa máxima e venha para o fundo ainda. Pode fazer isso. Mas tudo está indicando que o mercado vai vir testar a máxima do dia 3. Então lá estamos aguardando a chegada dele. E seguimos no preço. Observamos que esse candle ele não fechou acima, está violinando esse ponto e testando aqui. Apesar de esse candle ter sido um candle de força, mas provavelmente, né, possa ser que esse candle atual ele feche abaixo e aí talvez fique um pouco meio inviável para ele voltar. Mas é isso, ainda fechando abaixo, ainda tem essas duas mínimas que ele precisa romper para então voltar aqui o movimento de alta. Inverter na verdade o movimento de alta, né, vir para baixo. Mas a gente segue no preço, não tem problema nenhum. A gente vai seguir aqui, apenas um comentário que eu estou fazendo, não vai interferir em nada na nossa operação. O nosso comentário na verdade não vai ser um motivo para a gente mudar o rumo da nossa operação, tendo em vista de que está 100% automatizado e a gente vai seguir simplesmente. O que eu estou fazendo na verdade é apenas narrando o gráfico, narrando aqui o mercado, os movimentos que estão fazendo, eu estou simplesmente narrando. Mas nenhuma atitude, nenhuma decisão eu vou tomar através de qualquer micro movimento que eu esteja fazendo aí. Vou evitar também ao longo das minhas operações, evitar estar vendo outros tipos de gráfico, como por exemplo 60. Se eu colocar aqui no 60, é só um exemplo que eu estou vendo aqui, estou passando. Eu posso encontrar de repente a possibilidade de ele fazer um movimento contrário, por exemplo. Aqui eu percebo que pode ainda buscar essa máxima. Então, esse caso ele está me trazendo aí uma confiabilidade de que esse mercado pode buscar máxima, romper essa máxima. No entanto, eu posso também interpretar o seguinte: não, ele já testou para cima, agora ele vem para baixo, porque aqui pode ser um candle enforcado, por exemplo, ele pode vir para o chão, para baixo. Então eu posso ter essa interpretação, e tendo essa interpretação eu posso querer mudar o rumo do meu operacional. Se eu colocar no 30 também, aí eu já vou ver também uma outra situação. O 30, o que é que ele está me trazendo aí? Não, esse aqui fechou aqui acima, provavelmente ele pode ainda tocar a máxima, tranquilo, então está a favor do meu movimento. Chego aqui e coloco no 15. Aí o 15, o que é que eu vejo aqui? Realmente uma fraqueza no movimento. No entanto, eu estou vendo ele sendo violinado para cima, né? Esse candle aqui já testou naquele ponto, já deu até uma vendinha ali para sair aqui nesse teste, ó. Mas a gente não está buscando esses micros movimentos. Mas aqui é o seguinte, ele pode realmente cair, né? Só falta 2 minutos, então quase que esse candle está me confirmando o rompimento desse próximo aí. Por quê? Porque ele vai fechar certamente acima desse ponto, então está violinando esse. Provavelmente ele testa aqui nesse suporte e simplesmente
alavanca o preço para cima, é o que nós queremos, mas nada de tomar nenhum tipo de decisão através desse ponto. Se trazermos para o gráfico de 5 também, a gente tem uma interpretação diferente. Aí a gente já está trazendo o mercado para um tempo bem menor. Aqui ele me diz a mesma coisa, que ele pode, se faltar 2 minutos, também ele pode estar rompendo a máxima aí. Aqui foi simplesmente um pullback que está fazendo desse movimento longo aqui para seguir mais uma pernada dessa aí. É exatamente o movimento que ele precisa fazer para romper a máxima. O que é que ele pode fazer? É isso aqui, ó, levar essa máxima lá para cima, quase que alcançando o nosso alvo. E testando novamente aqui, ele pode realmente subir e alcançar o nosso alvo lá. Então é isso que nós queremos. Para evitar todo esse tipo de análise agora, já que toda o nossa programação desse robô já foi baseada em todos os análises e fizemos um filtro. Aí dentro desse filtro fizemos um segundo filtro e novamente esse aqui na verdade é a elite das elites, né? Esse robô aqui. Então eu não preciso fazer mais absolutamente nada. Eu simplesmente cruzo meus braços e espero o mercado trabalhar. A única coisa que eu posso ficar em observação é a questão de máximas e mínimas, onde eu quero ali, onde eu não quero, posso fazer. E simplesmente eu posso cruzar os braços e deixar o mercado abrir, eu ligar o robô e ele fechar no final do pregão. E o resultado vai ser o que vai ser. Ou na outra hipótese, eu simplesmente chegar aqui, ó, colocar um limite de lucro diário e um limite de perda diária. Isso na verdade eu não estou fazendo. Eu estou usando na verdade os limites, verificando os melhores pontos de saída, para então os pontos de entrada quem vai verificar é o robô. Eu não vou participar disso aí. Mas os pontos de saída de gain eu posso estar verificando dia por dia, não tem problema nenhum, faz parte. Ou simplesmente deixar o mercado andar, por exemplo. No dia anterior, na sexta-feira, se eu deixo o mercado, eu saí, as minhas ordens foram executadas, finalizadas nesse ponto, na mínima do dia anterior. Na verdade, na mínima do dia atual, eu fiz uma operação, saí aqui, ó, com um contrato cheio, né? Seriam 20 lotes desse aqui, 005, 20 lotes, e deixei um para a mínima do dia anterior. No entanto, ele rompeu tudo isso aqui e veio cá embaixo. Então, se eu deixo o mercado trabalhar e esperar só o fechamento do dia, eu sairia com mais ou menos o triplo do valor que eu fechei o mercado na sexta-feira. E, consequentemente, no dia anterior também. Eu fechei as minhas operações nesse ponto e o mercado ainda subiu, foi lá para buscar as máximas dos dias anteriores. Então temos aí um histórico de que esse operacional realmente está sendo bem lucrativo, bem posicionado. Então a gente acompanha ele, não tem por que a gente ficar mudando algumas coisas aí. Como eu falei, ó, ele veio testar nesse ponto de suporte e possivelmente ele vai tocar a máxima do dia aí. E fazendo esse movimento, a chance de ele romper essa máxima é muito grande. E é isso que nós queremos. Por quê? Porque nós estamos comprados. Mas se por algum minuto, algum instante aí o mercado decidir a querer mudar a tendência, a gente segue sem problema nenhum. E isso é de forma automática, 100%. Então, o preço, quando se trata de rompimento, ele sempre dá uma segurada. Aí onde o operador ele se sente um pouco inseguro e acaba tomando decisões na qual não foi projetada antes. Ou seja, ele sai do seu foco principal e acaba tomando decisões que na verdade não deve ser a correta. É fazer algo no momento em que realmente não se deve fazer absolutamente nada. Por quê? Porque tudo já foi programado. Então o que nós precisamos fazer na verdade é
ficar quietinho e deixar o projeto ser executado. É o caso aí dessa máxima a ser rompida aí. Ou ela só tem duas funções a fazer: ou ela vai romper a máxima, violinar essa máxima e voltar para a mínima, ou ela vai romper essa máxima, testar esse rompimento e seguir, né, rumo à próxima máxima. Então, se nesse momento eu estou comprado já com 467 pontos, né, e o que eu preciso fazer é segurar a operação. Vai haver esse rompimento aí, com certeza. Só não se sabe se ele vai dar continuidade para buscar o nosso alvo lá de 1.575 pontos. Isso eu estou falando aqui do mini índice brasileiro. Aqui no Black Arrow, no Brás 50, acontece exatamente a mesma coisa, com uma pequena diferença de 50 pontos para mais ou para menos. Então, no Brás 50 eu já sigo aqui com 465 pontos e vamos para esse rompimento também dessa máxima. Esse teste foi bem feito aqui nesse movimento, exatamente nesse teste. Ele saiu daquele quadrado que eu coloquei ali. Deixa eu ver se ele volta aí para a gente ter uma ideia. Aqui, ele rompeu esse quadrado, fechou acima, testou, fechou acima, voltou a testar agora nesse ponto, né, acima essa máxima aqui, fez o pivô de alta, o suporte, e aí está buscando romper essa máxima. Se a gente coloca o nosso alvo agora nessa máxima, a gente está fechando a nossa operação com 800, 900 reais aqui pelo mini índice. Pelo Black Arrow aqui, o Brás 50, a gente simplesmente vai alcançar ali 7 dólares, sendo que é quase que o dobro da nossa meta primária, que é 4 dólares hoje, 4,27 centavos. Então vamos seguindo. Mas o nosso objetivo hoje é buscar pelo menos essa máxima do dia 3, a máxima 3. Então, assim, esse modelo operacional ele foi desenvolvido para trazer mais tranquilidade para o trader, onde tem objetivo já pré-determinado, onde o operador não vai fazer absolutamente nada durante o curso das operações. Ele vai simplesmente acompanhar ali. Nesse caso eu estou apenas narrando aqui o mercado, o que ele poderá fazer ou deixar de fazer, mas o que ele vai fazer ou não diz a nosso respeito em termos de a gente tomar qualquer tipo de decisão aqui. A gente vai deixar que o nosso rastreador de tendência Pro ele faça isso por nós. Olha aí, observe que ele já está tocando na máxima do dia. Então ele tem duas funções agora: romper essa máxima, violinar e vir testar a mínima cá. E se ele fizer isso, para a gente não vai haver nenhum tipo de problema, porque a gente vai acompanhar essa tendência. Se ele continuar aqui no rompimento, a gente vai buscar lá essa quantidade de pontos, 1.500, 1.570 pontos. É o que nós queremos lá em cima. Perceba que esse candle do Brás 50 ele ainda não fechou, ainda não fechou. No entanto, o mini índice ele já fechou esse candle. Ele está vindo para testar, isso é muito bom. Ele está já vindo testar para baixo. O teste é um pouco profundo aqui, quase que digno de um fechamento de um próximo candle para baixo, mas não interessa, não tem problema. Eu só não quero que ele violine primeiro esse teste aqui, para então ele querer voltar. Aqui está tudo bem, não tem problema. Mas se ele quiser voltar a cair, não tem problema também, a gente mantém na operação. Então aqui a gente já considera essa meta batida, né, de 4,4 dólares e 27 centavos, que é a meta de hoje, a mínima. Vou encerrar esse vídeo para ele não ficar tão extenso e a gente segue no próximo bloco aí. Um abraço aí, nos veremos lá, fica com Deus.